As cicatrizes no corpo de Kael eram nada comparados às que carregavam na alma. Cada batalha vencida trazia consigo uma lista de vidas perdidas, rosto que ele nunca esqueceria. O brilho da glória nunca compensava o peso da culpa. Eu poderia ter feito mais, pensava revivendo momentos que assombram nas noites insones. Agora, Kael se movia como uma tempestade, recusando-se a hesitar, recusando-se a falhar. Para ele, cada vida era um juramento silencioso, uma promessa de que nunca mais permitiria que o inevitável fosse aceito. Mas salvar todos significava sacrificar a si mesmo, e esse preço ele estava disposto a pagar. Quer então entender qual que é o peso da lei de Dilbert dentro da sua narrativa? Então sim, bora! Alô, Nubeiros, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje estamos com mais um episódio trazendo um pouco mais dessas leis diferenciadas, dessas leis que constroem o universo aqui para nós. E hoje ele fala um pouco mais sobre a lei de Gilbert. A lei de Gilbert é um tanto interessante porque ela diz que você meio que é eternamente responsável por aquilo que cativas. De uma forma geral, ele corresponde à lei da responsabilidade. Tanto responsável por fazer você mesmo crescer, tanto a responsável pelas consequências das ações que você tomou. Algo que é muito parecido com um episódio passado sobre as leis que eu trouxe, falando um pouco mais sobre a questão da consciência das escolhas mais coesivas, das escolhas mais inteligentes para sua narrativa. Já essa aqui já traz uma coisa para vocês que é a responsabilidade da criação. De uma forma geral, quando a gente fala sobre responsabilidade de criação, estamos falando principalmente sobre aquilo que você incentifica, aquilo que você escreve, aquilo que você promove, aquilo que você desenvolve. Toda criação criativa tem como principal elemento a utilização do imaginário da pessoa que está usufruindo daquela leitura, daquela história, daquele filme, daquele roteiro, daquela jogatina, como uma forma ou de entretenimento ou aprendizagem, dependendo do qual foi o material que você esteja produzindo. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala sobre responsabilidade, estamos falando sobre alguns elementos de que coisas podem sim influenciar pessoas. Claro, não estou dizendo que alguém que consome um tipo de mídia obviamente vai virar um serial killer ou alguma coisa pior, seja para um ou seja para qualquer lado da filosofia ou do comportamento humano. Mas claro que quando falamos de influência, estamos diretamente relacionando as coisas que você acredita como forma de controle de ideias e assim vai desenvolvendo uma narrativa ou algum pensamento que faz com que as pessoas sigam essa linha narrativa. Principalmente, como estou aqui, eu aqui na frente de vocês, falando sobre esse tipo de conteúdo, todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias, de alguma forma interferem um pouco como você vê o seu universo, como você vê a sua realidade. Se eu estou aqui com quase 5 mil, no caso 5 mil e tantas pessoas que já se inscreveram, significa que de alguma forma tocou alguém de alguma maneira, seja por um episódio X ou Y, e com isso se mantém acompanhando dentro de alguma forma as pessoas que assistem os vídeos, seja elas recorrentes ou as pessoas que estão chegando, de alguma forma se inspiraram com algum conteúdo ou pelo menos tiveram a vontade de. Então, trazer as informações aqui nesse canal eu trago como responsabilidade, não apenas para com você, público, mas sim também como a minha própria identidade. Não vou mentir, não vou trazer informações falsas, não farei clickbaits, porque todos esses tipos de coisas são responsabilidade do criador do conteúdo. Não estou falando sobre lacração, não estou falando sobre passagem de pano, não estou falando sobre politicamente correto, estou falando sobre responsabilidade, e esse é o principal conteúdo desse princípio, dessa lei, como forma de trazer ideias para um conteúdo. Então, quando a gente fala sobre construção de um universo, temos que imaginar que quando você tem um objetivo de construir alguma coisa onde tudo é possível, onde tudo é, no caso, permitido, esse tudo é permitido faz com que você torne a responsabilidade e o amadurecimento das ideias e dos princípios que você está fazendo. E isso realmente encare como uma liberdade. A liberdade não está necessariamente em fazer aquilo que você quer, mas em aquilo que você não quer fazer.
Porque aquilo que você quer fazer, você, no caso, é prisioneiro do desejo, já diria alguns filósofos. Onde se você tem o poder de dizer, eu quero fazer isso porque eu gosto, eu quero fazer isso porque eu quero fazer, porque eu sei que precisa ser feito, mesmo que você não goste, isso é a real liberdade, porque isso está quebrando os paradigmas do desejo, da vontade, do pecado ou diversos outros. Ah, mas Rafa, mas quando eu faço isso, por que a sociedade manda? Isso também não é liberdade, porque você está utilizando como princípio, mas aí já são diversas discussões filosóficas que não vamos entrar no mérito. Se um dia vocês quiserem que eu traga um psicólogo ou um psicanalista para a gente trabalhar e discutir um pouco mais sobre essas questões filosóficas de construção de personagem, construção de realidade, sociedade, aí deixa aqui nos comentários que eu vou e caço alguém para a gente trazer essa conversa bem interessante. Já estou aí maquinando para trazer uma psicóloga para falar um pouco mais sobre medos, desejo, vontades e fobias, mas se vocês quiserem, bem aproveito, já trago ela e a gente já conversa sobre diversos outros pontos também. Agora, quando a gente fala sobre responsabilidade na criação de um universo, o principal ponto é, se você tem uma convicção daquilo que é certo e você quer colocar na sua narrativa aquilo que você acredita, você tem toda a liberdade de fazer isso, você tem todo o direito de fazer isso, direito de livre expressão. Cuidado também com alguns crimes sociais, outros pontos, porque estamos falando em um meio coletivo, em uma sociedade. Então, cuidado com quanto você quer ser meio que, vamos dizer assim, livre de dizer o que realmente quer dizer em todos os aspectos, porque você vai pagar pelas suas consequências, seja por um ou seja por um outro lado. Agora, por que eu quis trazer esse conteúdo, sendo que era algo um pouco mais, tanto que óbvio? Quando a gente fala sobre construção de universo, de uma forma geral, muitas vezes world builders, de uma maneira mais clássica, eles constroem sociedade, constroem filosofias, constroem religiões, constroem criações, criaturas e diversos outros fatores que são pontuais. Porém, quando a gente fala sobre cultura e sociedade, quando a gente fala sobre costumes, quando a gente fala sobre comportamento humano, algo que muitas vezes a gente constrói também na nossa narrativa, você está sim influenciando pessoas também. Isso é muito importante para a construção de um universo. Por quê? Uma narrativa precisa fazer com que algo aconteça. Precisa fazer com que exista alguma vontade, alguma obcecação, alguma qualquer coisa, obsessão na verdade, para que a pessoa vire a página de alguma forma. Mas quando a gente fala sobre influenciar pessoas, existem diversos livros que tragam sobre isso, até um dia eu vou fazer algumas análises sobre alguns livros que falam sobre essa questão. Só que uma coisa que é interessante é o seguinte, responsabilidade está diretamente relacionado com aquilo que você escreveu para aquilo que você quer passar. Agora, trazendo de volta a questão da sociedade. Quando a gente constrói uma sociedade, imaginando que as pessoas vão criar gatilho da similaridade, gatilho da aproximação e diversos outros gatilhos, estamos falando sobre gatilhos emocionais, que é um lado do cérebro extremamente forte, que muitas vezes pode sobressair o lado lógico, fazendo com que aquela verdade se torne a verdade da pessoa, você é responsável por aquilo que você está fazendo. Isso tem que tirar o peso ou colocar o peso no ombro de um escritor, de um world builder? Não. Eu estou falando aqui simplesmente sobre um conceito de maturidade, sabendo que as suas obras vão ser lidas por terceiros. Se por acaso a sua obra é apenas uma obra que você fica com você ou dentro do seu próprio círculo, ok. Mas mesmo que fique apenas para você, essa autoalimentação, esse auto-reforço também te cativas de alguma forma, gerando ideias, prospecções que você está sendo responsável em cultivar e retroalimentar. Da mesma forma que se você faz parte de um grupo fechado que tem um certo tipo de pensamento e você cria obras ou ideias ou propostas narrativas que intensifiquem e alimentem esse grupo, você também está sendo responsável pela alimentação e a retroalimentação desse grupo. E se por acaso a sua história quebra a sua bolha, né, estoura a sua bolha e vai para outros campos, você é responsável pela divulgação daquela ideia. Estou dizendo aqui para você não falar sobre temas sensíveis como homofobia, como, no caso, racismo, preconceitos. Estou falando sobre de você não dizer sobre isso? Não. Na verdade, eu estou até incentivando que você faça isso. Caraca, Rafa, você está incentivando que eu escreva uma obra que aborde a homofobia? Sim.
Quando a gente fala sobre criação, quando a gente fala sobre ideias literárias, estamos falando sobre arte. Arte, ela é uma provocação de uma forma geral. Uma provocação positiva, uma provocação negativa. Um artista quer gerar uma emoção, está provocando essa emoção. Se por acaso um artista quer uma renovação ou quer uma reinterpretação de alguma coisa, ele está provocando que isso aconteça. Então, se por acaso você é uma pessoa que é totalmente contra o racismo, fazer uma história que aborde esse assunto, onde você vai trabalhar os conceitos, as concepções e as ideias de antirracismo como forma de desenvolvimento de personagem, você está mostrando cenas, descrevendo cenas, situações extremamente racistas como forma de apresentar para um leitor coisa que ele nunca viveu. Às vezes já pode ter o caso visto ou até mesmo, né, até feito de alguma forma, mas quando falamos sobre o teatro da mente, onde a história passa no cérebro da pessoa, e muitas vezes o cérebro não tem a capacidade de distinguir o que é real, o que é fictício, ao uma pessoa ver uma situação ou vivenciar dentro do teatro da mente aquela situação, vai fazer com que ela pense daquela forma? Não necessariamente, mas vai fazer com que ela sinta de algumas formas. Tanto que tem diversas obras que são proibidas em diversos países pela parte explícita de alguns crimes. Por quê? Ao pessoa ler aquela história, ela passa por aquele teatro da mente e ela começa a sentir na pele aquilo que o personagem sentiu. Seja torturas sexuais, seja torturas emocionais, seja torturas físicas. Quanto mais bem desenvolvida a sua técnica descritiva, a sua técnica de ambientação, mais forte é a cena que você desenvolve, mais forte é a responsabilidade sua ao provocar aquela situação. Eu já escrevi histórias que abordavam uma situação de abuso de um pai com a filha, com o objetivo de desenvolver um asco para com aquele personagem, para que com isso as pessoas se aproximassem da filha e assim criassem uma empatia com aquela personagem, criassem um ódio para aquele outro personagem e tivesse a satisfação maravilhosa de vê-lo se fuder mais pro final da história. Da mesma forma que eu já trouxe a Camila aqui, falando sobre diversos 2 livros que ela já escreveu, diversos contos também que ela já escreveu, e ela falou sobre um abuso sexual de um marido com uma esposa numa época mais medieval, né, fantástica medieval, onde o objetivo é a gente criar um ódio em cima daquele personagem, onde até mesmo a questão dos súditos próximos ou dos conselheiros próximos vendo aquela situação também gera um asco e a gente torce para que a personagem futuramente rebente aquele personagem. No caso vocês gostem de ver as pessoas que são malvadas se fudendo, eu indico com muita força que vocês leiam As Mulheres do Governador, algo que eu já trouxe aqui para vocês da Camila Focasi. Dão depois uma chance para essa história, não é muito grande, é uma noveleta bem legal. Na Amazon eu acho que esteja aí uns 4, 5 reais, se você acha que tem Amazon Prime, você consegue ver pelo Kindle de graça. É uma história bem legal porque você vai ver realmente um personagem se fudendo, então é uma coisa bem legal. E essa responsabilidade da criação faz todo sentido para divulgar ideias, trazer informação, principalmente quando você utiliza de gatilhos. Quando você fala sobre um gatilho da aproximação, você está criando um personagem que gera uma aproximação com o leitor, gerando essa responsabilidade emocional. Quantas vezes a gente já não sentiu um crush por algum personagem 2D? Normalmente a gente imagina já num cinema, numa série, num filme, num desenho, porque você está vendo o ator, a atriz ou o desenho de uma forma geral. Só que tem forma também de você sentir um crush por um personagem que você não viu ele fisicamente dentro de uma imagem, mas dentro do seu teatro da mente você cria um crush para aquele personagem. No caso, um crush com um personagem fictício, eu tenho alguns, tinha na minha fase, e hoje ainda tem alguns crushzinhos por aí, mas eu tenho as minhas personagens, os meus personagens favoritos, que eu falasse, se eu gostasse de cara, esse personagem aqui é bem legal. Por quê? Porque gera um gatilho de aproximação, seja ele por qual motivo for, que vai criar situações interessantes. Da mesma forma que é muito comum dentro do mundo do RPG a sexualização de alguns personagens devido a essa responsabilidade. E você, como mestre, gerar gatilhos, seja positivos ou negativos, é responsável pelas situações.
Já chorei muito em sessão de RPG por imersão de descrição. Já tive epifanias de felicidade dentro de sessão de RPG. E hoje sou eternamente grato por diversas situações de aprendizagem sociais que eu tive. Obviamente, o meu mestre é responsável por todas essas experiências que eu tive, tanto das experiências mais pífias e ridículas que eu tive que passar por algumas situações por escolha minha, até mesmo cenas grandiosíssimas e maravilhosas que passei por essa responsabilidade. Então você é escritor, escritora, mestre de RPG, world builder. As suas criações vão mudar a vida das pessoas. E isso é fato. Às vezes, essa mudança pode não ser tão gigantesca como uma aprendizagem emocional ou uma evolução espiritual, que pode até ser, caso dependendo da história que você escreva. Mas se você mudou a vida da pessoa, nem que seja um pouquinho, ou pelo menos durante aquele momento você trouxe alguma sensação positiva ou alguma coisa que mudou minimamente aquele momento, você é responsável e isso é gratificante. É muito perigoso e, obviamente, algo bem sensível. Mas é algo muito gostoso de se imaginar, algo gostoso de se desenvolver. Lembrando que sim, é algo criativo, é uma criação. Tanto que esse episódio que eu estou trazendo para vocês é muito mais uma troca, onde eu quero bater esse papo com vocês para falar sobre as responsabilidades, mas o quão gostoso isso é. Imaginar que a sua história mudou a vida de alguém, imaginar que alguém dentro da sua narrativa teve algum sentimento ou alguma epifania interessante. Da mesma forma que tem diversos criadores de conteúdo, diversos filósofos, diversas coisas, diversas pessoas boas e ruins que criam coisas porque você também não pode fazê-lo. E não queira criar coisa apenas para você, não seja egoísta. Porque às vezes é uma história tão boa que pode mudar a vida de nem que seja uma pessoa só. Eu sou professor, então, numa sala de aula, pelo menos na escola onde eu estou trabalhando, tem aí uma média de 30 a 40 alunos por sala. Obviamente, não vou conseguir mudar a vida de todos os 1.000 e poucos alunos que eu tenho, mas imaginar que se pelo menos uns 3 ou 4 por sala eu conseguir já mudar a vida de alguma forma, é algo que vou levar isso pelo resto da minha existência. No caso, eu tenho diversos alunos que hoje em dia são profissionais maravilhosos na área da saúde ou fora dela, por influência minha. Claro, eu me sinto extremamente responsável e até fico com medo desse meu poder de influência, mas imaginar que hoje existem psicólogos, existem médicos, existem terapeutas, existem engenheiros, existem advogados, existem ilustradores, existem diversos profissionais, meninos e meninas, que são pessoas incríveis e maravilhosas, e eu recebo o zap até hoje dizendo o quão incrível foi a minha aula X ou Y, ou como uma aula X fez com que fizesse A, B ou C. Já teve aluno que hoje me mandou mensagem, na verdade não hoje, mas recentemente me mandou mensagem dizendo que simplesmente uma palestra que eu fiz dentro do centro religioso que eu frequento foi o suficiente para ele dizer não para as drogas, e isso foi algo incrível. Eu emocionei pra caramba, fiquei extremamente sem saber o que dizer, mandei emojis e depois um áudio de super agradecimento. Recebo mensagens de pais que falam que o filho ou a filha mudou o comportamento depois que começou a minha aula, pela forma que eu trato, a forma que eu incentivo. Então, se as minhas obras elas têm esse poder, as suas obras também têm esse poder, e essa responsabilidade sua é algo tão incrível, tão maravilhoso, tão estupendo. Ainda mais você, mestre, que você consegue ver aquilo acontecendo em tempo real. Mesmo que seja alguma coisa mais grotesca ou um terrorzinho, às vezes é o que a pessoa precisa, seja ela o entretenimento que for. Eu sou uma pessoa linda, maravilhosa, eu adoro ajudar as pessoas, sou extremamente cativante, mas eu gosto do meu terrorzinho. Eu gosto de ver uns membros decepados, eu gosto de cortar umas cabeças, eu gosto aí de ver algumas coisinhas aí, uns sanguezinhos sendo, né, espalhados aí por diversas formas. Mas isso não muda o fato de que as experiências que eu tive na minha vida me moldaram de uma tal forma que hoje eu consigo moldar outras pessoas. Se por acaso você, depois de quase 20 minutos de vídeo, ainda está ouvindo eu falar, entende a responsabilidade que é a tua criação e o quanto eu quero que a sua criação seja realmente algo significativo.
Eu quero futuramente que depois você me mande um Discord, ou me mande por e-mail, ou me mande por Instagram, dizendo: olha, participei de um concurso e eu ganhei. Não precisa ser em primeiro, mas estou participando da antologia. E obrigado porque teve um vídeo seu que você fez e, nossa, me ajudou demais. Um comentário que a pessoa coloca de, nossa, como isso foi legal, queria ver outra coisa sobre. Ou, nossa, que vídeo bosta, pare de falar sobre isso. Até mesmo comentários negativos, que no caso, tive pouquíssimos em todos esses mais de 500 vídeos que eu fiz. Eu acho que eu tive uns 3 ou 4 feedbacks negativos, que não foram necessariamente tão negativos, foi mais meio que, olha, então, eu não concordo com isso e aquele outro, que bom, quer dizer que existem pessoas que discordam, que bom que existem pessoas diferentes. Mas mesmo que exista aquele um ou outro ou 3 que dê aquele dislike no vídeo, que no caso eu tenho a felicidade de ter apenas numa média de quando tem dislike é 1, o vídeo que mais tem dislike são 3 dislikes. Então eu fico muito grato pelas pessoas que, no caso, colocam like ou dislike, porque isso significa que eu mudei. Significa que alguma coisa mudou dentro de você, seja o ódio pela minha pessoa, ou a repulsa pelo que eu disse, ou por alguma coisa positiva que eu disse em qualquer tempo do vídeo, seja ele no começo, no meio ou no final. Então eu só queria trazer esse vídeo, que novamente foi gigantesco, mais como um desabafo também. No caso, estamos no começo do ano, então acho que seria algo muito legal trazer essa experiência para vocês e que realmente, seja agora ou seja no futuro, quando você achar que você criou alguma coisa meio bosta, vê esse vídeo de novo, tira esse trechinho, até vejo o seu clipe esse trechinho e coloco no Shorts, vai ficar mais fácil depois de você procurar, porque se você fez uma obra, alguma coisa mudou. Ou dentro de você, e por isso é muito bom que as coisas que você faz tenham cativado, nem que seja a si mesmo, ou a pessoa próxima, ou seja o seu leitores beta, ou quem for. E se por acaso a sua história foi para mídia, foi para fora, e você recebeu qualquer feedback positivo ou negativo, algo mudou dentro da pessoa. Que bom, significa que você fez a diferença na vida de alguém. Então, seja ela uma mudança na sua vida ou na vida de uma pessoa, sim, você é importante. Apesar de toda a responsabilidade que isso acarreta e toda a influência, como no próprio herói que eu disse no começo da história, se sente culpado por todas as vidas que não conseguiu salvar. Então, lembre-se, todas as vidas que você conseguiu mudar, seja ela apenas a sua ou alguma outra próxima a você, você é responsável, mas isso é bom também, porque isso mostra que o mundo é dinâmico, o mundo é maravilhoso e você fez parte disso. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo gigantesco de 20 e poucos minutos falando sobre a lei de Hilbert, que apesar de que, de uma forma geral, a ideia da lei de Hilbert era muito mais meio que de ser o quão responsável as influências e as cativas e não sei o que, tudo mais, mas eu quis trazer mais ou menos essa bateção de bola aqui com vocês, essa troca mais especial, porque sim, estamos no comecinho do mês, estamos no comecinho do ano, então, quem sabe daqui até o final do ano, ou até sei lá quando o canal vai existir, o quanto isso vai fazer a diferença na vida minha, na vida de vocês, mas pelo menos saibam que nesse pequeno trecho, dessa meia hora que vocês estão assistindo, seja via podcast ou seja vídeo do YouTube, vocês sabem que vocês sim são importantes e são responsáveis pelas coisas que vocês produzem. Use e abude suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!